Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Esta é mais uma live com o tema Política e Espiritualidades. Esta live foi inspirada pelo hangout privado que nós fizemos ontem. Foi muito interessante. Estivemos fazendo esse hangout só com pessoas que estão participando do grupo do WhatsApp. Eu não divulguei que esse hangout ia acontecer, por exemplo, no Facebook ou no Telegram, porque senão seria muita gente. Eu não sabia quantas pessoas iriam estar presentes. E chegámos a estar, acredito que umas 7 pessoas na sala, e tivemos umas conversas muito interessantes. Os participantes falaram mais do que eu, porque eu fiquei mais encostado ouvindo, deliciando com a troca de ideias das pessoas, o que é uma coisa que eu adoro muito fazer, é ouvir conversas inteligentes. Eu não tenho assim uma vida social muito ativa, não convivo com muitas pessoas e tiro grande prazer quando tenho a oportunidade de ouvir pessoas falando, trocando ideias de uma forma inteligente, de uma forma respeitadora, respeitando as diferenças de visão, as diferenças de opinião. E foi realmente assim um momento muito legal ontem. E inspirado nesse momento, eu resolvi fazer como uma continuidade aqui. Porque o momento que hoje nós estamos vivendo no Brasil, vocês talvez estejam conseguindo ouvir os fogos de artifício aqui, onde eu moro. O povo aqui está como que em festa, aqui, fazendo campanha política. Então o momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil é um momento assim especial, não é? Porque daqui para a frente tudo pode ser muito diferente aqui no Brasil. E não só no Brasil, mas no mundo. E ontem nós estivemos conversando diversos assuntos mais espirituais. E se vocês quiserem já começar a fazer perguntas, eu estou vendo que está aqui na sala a Sandra, a Sônia, a Roseli e o Jordson. Tudo bom? Boa noite para todos. Se vocês quiserem começar já interagindo, colocando observações, fazendo alguma pergunta, alguma coisa, vamos em frente. Porque uma coisa que está faltando no entendimento das pessoas em geral é realmente que um período de eleições ele não faz diferença nenhuma na caminhada espiritual da pessoa. Só que muita gente liga-se tanto nestas forças divisórias, nestas forças polarizantes, que por momentos ela esquece algumas coisas que passa o ano a defender e quando chega nas eleições passa a pensar de forma diferente. Ainda hoje eu estive vendo, por exemplo, uma postagem de uma pessoa de um canal que a pessoa se diz cristã e ela estava se congratulando, né, pelo atentado ao Bolsonaro. O som está ruim, Roseli? Eu estava falando com os fones tirados. Eu tinha colocado no lugar e não coloquei. Não tinha que colocar para dentro. O som estava a ser o do computador. Então, eu estive vendo uma postagem de um canal que essa pessoa se diz cristã e a pessoa estava se congratulando pelo atentado que aconteceu com o Bolsonaro. E, cara, isso é muito anticristão. É muito antibudista. Nós podemos não concordar com o que alguém fala, nós podemos não concordar com as posições de alguém,
mas partir para uma violência física, para uma violência verbal, isso não tem a ver com o caminho da espiritualidade. Então nós precisamos examinar bem o que nós estamos fazendo. Qual é a nossa posição que nós estamos tendo neste período que está acontecendo aqui no Brasil? Porque a espiritualidade fala de irmandade, fala de fraternidade, fala de bom relacionamento entre as pessoas, amai-vos uns aos outros. E o que acontece com as eleições é que fica tudo polarizado. Nós temos que exterminar o outro lado. Temos que detonar, denegrir, inferiorizar. E existem apologias à violência mesmo, ao assassinato. Não é? Existe apologias ao assassinato. Eu estive vendo hoje um vídeo que tem estado a circular na internet como sendo o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, numa palestra, onde diz que os conservadores têm que ser colocados numa parede e fuzilados. Esse vídeo que está circulando aí não é o reitor. Apesar do reitor ter tido umas posturas que não foram muito interessantes até ao incêndio do Museu Nacional, esse vídeo que está circulando aí dizendo que é o reitor, esse vídeo não é o reitor. Eu estou aqui procurando para ver exatamente como é o nome dessa pessoa. É o Mauro Lazzi. Mauro Lazzi, foi no segundo Congresso Nacional, se não me engano, do PCdoB, não tenho a certeza. Mas eu vou aqui abrir para eu poder ver, mas não é. Então nós precisamos assim examinar bem tudo o que está a acontecer. Está muita informação rolando. Eu identifico muita mentira, muitas informações imprecisas circulando na internet e pessoas entrando em conflito. E nós estamos numa campanha eleitoral e onde fica a espiritualidade? Muitas pessoas que passam o ano todo a publicar coisas nas redes sociais sobre espiritualidade, neste momento escolhem um lado e resolvem atacar todos os outros que não concordam com ela. E aí? Mas... Aí, uma chuva de justificações. Não, é porque... E mais justificações. E como fica? Aí, às vezes, eu tenho, assim, a ousadia de procurar retificar alguém. Assim, não alguém, não é? Não é a pessoa. É o que ela está dizendo, o que ela está transmitindo. Assim como eu peço. Aliás, eu tenho imenso gosto, recebo com muita boa vontade as pessoas quando elas me retificam sobre coisas que eu falo. Eu, por exemplo, eu fiz uma tremenda confusão aí num vídeo que eu postei, onde eu falei que em 2000 e... Como é que foi que eu falei? Eu sei que eu troquei as datas todas. Eu disse que em 2002 tinha sido o impeachment da Dilma, em 2008, aí a pessoa retificou-me, aí eu retifiquei errado. Eu tinha errado, aí eu fui retificar e retifiquei errado. Aí a pessoa corrigiu-me outra vez. E eu, que confusão aí. Mas sempre agradecendo a ela, né? Ela estar trazendo essa retificação, estar a ter a paciência comigo de me acompanhar nos meus erros. E ficou tudo bem esclarecido. Claro, eu não pude mudar o vídeo, já estava gravado, já estava no YouTube, mas nos comentários eu coloquei a retificação bem esclarecida sobre as datas e os acontecimentos relacionados. E nós não precisamos entrar em conflito uns com os outros. E estas eleições eu vejo que está tirando as pessoas assim do sério. E existe muito tipo de percepções de realidade, não é? E
como é a nossa percepção da realidade, afinal? Nós precisamos, assim, examinar bem, precisamente bem, o que é que está a acontecer. Porque o Brasil está dividido. O Brasil está dividido. Se as pessoas estão com bandeiras do Brasil e camisas da seleção brasileira, se virem alguém vestido de vermelho, atacam. Se for um grupo de pessoas com bandeiras vermelhas e camisas vermelhas, e se virem alguém com a camisa do Brasil e a bandeira do Brasil, atacam. E é nessa insanidade que está, não é? E durante o confronto não adianta muito ir lá para o meio pedir para as pessoas pararem e paz entre eles, não é? Porque quem se coloca entre brigas está sujeito a apanhar também, não é? Então o que nós podemos fazer? Ao longo desta história, quando nós estudamos história, nós vemos que existem sempre pessoas, mestres espirituais, discípulos que acompanham mestres, escolas espirituais, que se mantêm como que à margem de todo esse movimento secular. Elas procuram sempre trazer para o seio da humanidade um clamor, clamando por paz, por entendimento, por união. Mas as pessoas não querem ouvir isso quando elas estão em conflito, quando elas estão no campo de batalha. Então, que nós procuremos não nos sentir afligidos por estar a ver esse embate entre esquerda e uma pseudo-direita aqui no Brasil, porque isso já acontece há muito tempo e ninguém vai ficar aqui para contar a história. É isso que as pessoas muitas vezes se esquecem. Ninguém vai ficar aqui para contar a história. Todos nós vamos desencarnar um dia. Não adianta nós nos apegarmos a essas coisas. Devemos sim procurar ver o que é que nós podemos fazer para melhorar a sociedade, para melhorar a nossa vida, a vida daqueles que nós podemos auxiliar, mas não nos apegarmos a essas turbulências. Ainda agora, aqui onde eu moro, está uma zoada de carros e de motos e música alta e fogos aí. O povo está tudo aí é um trambolhão, parece um tsunami rolando ali, toda uma confusão ali para baixo. Graças a Deus que eu moro aqui mais distante ali do centro. Isto é uma cidade pequena onde eu moro. E se nós nos focarmos muito nesses movimentos políticos, nós esquecemos. Estamos perdendo tempo valioso para nos autoestudarmos. Porque nós estamos aqui, nascemos, a missão mais importante que nós temos aqui neste mundo é nos autodescobrirmos. A segunda missão é nós ver o que é que nós podemos fazer para melhorar o mundo, né? Melhorar a vida das pessoas que estão perto de nós. Quantas pessoas a gente consegue auxiliar? Quantas vidas nós conseguimos tocar positivamente? O quanto é que eu consigo mudar a minha própria vida? E quem se foca nesses movimentos políticos, nesses confrontos de poder, porque o povo entra nessa batalha de poder, mas o povo não vai ganhar nada. Quem ganha é aqueles que vão para lá, né? E onde fica o tempo valioso para nós podermos estudar uns com os outros? Estudar de si? Procurar nos entender um pouquinho melhor? E eu fiz uma vez um vídeo que é se espiritualidade e política combinam. E combinam sim. Mas se for espiritualidade verdadeira, a política acaba. Essa que é a coisa. É que espiritualidade e política combinam. Só que se a espiritualidade for verdadeira, a política acabou. Porque no amor não existe política. Eu vou fazer política com a minha filha, eu vou fazer política com a minha companheira, eu vou fazer política com os meus amigos.
Vou fazer política com a minha família? Não tem lógica isso. Então, se nós estamos caminhando, procurando caminhar pela via maior do amor, da sabedoria, da paz, da justiça, da união, então não há política. Mas a maior parte das pessoas não quer ouvir isso. Ela está tão vidrada, ela está tão laçada por a força da política que ela não quer ouvir isso, não. Ela continua. Mas aí ela acha que está fazendo uma coisa boa, né? E será que está fazendo uma coisa boa? E só ela depois é que pode examinar pelas consequências, para ver se valeu a pena na vida dela. Eu, pessoalmente, eu não quero entrar naquele caminho, não, lá. E por isso é que foi tão bom ontem nós podermos estar a estudar uns com os outros, a conversar, a conhecer melhor o nosso pensamento, o pensamento uns dos outros. Eu conhecer o que vocês pensam, ouvir o tom das vossas vozes, sentir assim como mais quem acompanha o meu trabalho. E aos poucos nós vamos criando uma proximidade, uma amizade virtual, né? Mas é uma proximidade. O Silva está perguntando se eu poderia falar de espiritualidade. Isso é um pouco vago, né, Silva? Falar de espiritualidade, o que é que eu vou falar? Se você fizer uma pergunta mais específica, talvez eu consiga falar alguma coisa. Agora sim. E é uma coisa boa. Eu tive quase para não fazer este e-gout, porque a alergia começou a tocar, mas está dando para administrar a coisa e estar aqui. Então nós podemos aproveitar este tempo com os assuntos que nós falámos ontem. E depois o povo começou saindo e nós ainda ficámos, acho que uns 4. E aí conversámos um bocado. E nós podemos aproveitar este momento aqui para puxar essa força de ontem para hoje e nós podermos trazer assuntos para nós podermos estudar. Aqui só estou eu falando, mas eu estou lendo o que vocês estão falando. E se as vossas palavras podem, com certeza, direcionar os assuntos para eles ficarem cada vez mais ricos. Diz-se que o merecimento da entrevista não está tanto no entrevistado, mas no entrevistador, que sabe fazer as perguntas. O Renato pergunta qual o melhor critério para se fazer uma escolha razoável em política. Renato, eu não posso responder a isso, não. Isso aí tem que ficar na consciência de cada pessoa. Agora, se você me perguntar para mim qual é a melhor escolha para mim, para eu fazer em relação à política, é o que eu estou fazendo. Para mim, não é? Mas isso aí é a minha escolha. A sua escolha você tem que examinar na sua consciência. Qual é a sua escolha? Porque às vezes as pessoas vêm me perguntar: Daniel, o que é que eu devo fazer? Ou qual será a melhor opção? Aí não posso dizer. Porque olha a responsabilidade que é, não é? Eu dizer às pessoas o que é que elas vão fazer. Eu não sou nem líder. Mas para mim a melhor opção, a melhor escolha a fazer em relação à política, para mim, como indivíduo, como ego, cidadão social, é isto que eu estou fazendo. Eu não participo de vida política, não adiro a qualquer lado, eu não fortaleço, não incentivo, não invisto em polarizações, sejam elas políticas, religiosas, científicas. E o que eu faço é eu crio um trabalho de estudo focado em união, com vídeos no YouTube, conversando com pessoas, escrevendo artigos para o blog que são mais focados em descodificar como é que o sistema de controle funciona para a instauração do governo mundial. A espiritualidade eu reservo mais ao YouTube e aos vídeos.
e procurando manter contato com pessoas via virtual, seja no WhatsApp, pelo Telegram, aqui fazendo lives, e às vezes até pessoalmente. Sim, as pessoas falam comigo. Eu não sou nenhum ídolo distante. Sou uma pessoa carne e osso como todos. E estou acessível às pessoas. Claro que às vezes eu não posso não ter disponibilidade para responder logo, né? Mas diversas pessoas falam comigo diretamente e têm conversas e a gente fica conversando, né? E então o melhor critério de escolha que eu tenho em relação à política é simplesmente não alimentar, não participar e fazer um trabalho, procurar viver uma vida buscando a união. Mas é difícil, é uma peleja que não é brincadeira. Como é que eu vou praticar a união na minha vida quando eu encontro pessoas, a maior parte das pessoas que eu encontro estão polarizadas, não é? Porque elas procuram logo identificar em que polo é que eu estou. Este cara aqui, ele, de direita ele não parece ser. Conservador também não é. Mas será que ele é comunista? Não, comunista também não parece ser. Eu acho que o cara deve ser anarquista. Aí agora logo enquadrar assim em algum espectro político e ideológico, né? Então não é fácil, não é? Eu poder conviver dentro de uma união com alguém que está polarizado e está procurando ver em que polo é que eu estou. Né? Mas a escolha que eu faço em relação à política é essa. É criar, semear e estudar, detalhar os pormenores da união. Ainda agora eu lancei no blog um texto sobre união, que é a solução para a sociedade. É a união. E eu vou falar um pouco sobre isso. Porque esse tema pode ser... Nós podemos nos aproximar do estudo da união de vários pontos. Né? Então, Renato, tem que examinar aí a sua consciência. Qual a força que você tem para fazer a escolha que você acha que é mais certa. A Sónia diz, muitas pessoas dizem que personagens como Martin Luther King e Gandhi como exemplos para um político desperto. O que você acha? Cada um tem a sua missão, né? É aquilo que eu estava dizendo. Cada um precisa fazer o seu melhor para ver se nós conseguimos nos unir, não é? Quando, por exemplo, tem um bocado de gente que vem falar um bocado de coisas erradas sobre o Gandhi. Já procuram logo onde é que está o exemplo errado nele. E o Martin Luther King, ele acabou, teve um papel, né? Teve um papel que teve que polarizar um pouco, porque estava extremamente polarizado entre brancos e negros. E ele teve que se colocar de um lado, e ele era negro, então teve que se colocar do lado dos negros e lutar pela libertação e despreconceitualização. É a missão de cada um. É isso é que é nós despertarmos o mestre em nós. Nós ver, procurar sentir, a perceber qual é a melhor escolha que eu posso fazer. Eu estou examinando, eu estou vendo a situação em que o mundo está. Eu estou vendo a situação em que o Brasil está. Eu estou vendo a situação em que esta terra onde eu estou morando está. O que é que eu posso fazer? Dentro da minha percepção de realidade, para a criação de uma civilização mais justa, mais pacífica, mais amorosa, mais sábia, mais equilibrada com a mãe natureza, mais saudável a todos os aspectos. O que é que eu posso fazer? E as minhas opções não são iguais a cada um de vocês. E isso é que é despertar um mestre interior. Despertar um mestre interior é nós começarmos a ter plena consciência das nossas escolhas. Escolher tendo nós como ponto de referência.
Não é escolher, procurar escolher dentro do leque de opções que nos são colocadas à frente pelo sistema, pela família. É ver o que é que... Nós é que temos que ver qual é a escolha mais certa. Por exemplo, eu sou brasileiro, eu sou português no Brasil. Logo, a minha aproximação com a sociedade brasileira não é da mesma forma que vocês. Tem que chegar de outra forma. Mas o que é que cada um de vocês pode fazer dentro da vossa realidade? Essa é que é a questão. Isso é despertar o mestre interior. E ontem nós estivemos a falar sobre alimentação, falámos sobre um pouco sobre vacinas, falámos sobre meditação. Trazer essas percepções e quando nós chegamos assim, quando nós chegamos perante alguém que fala destas coisas, às vezes parece muita coisa, mas com o passar do tempo nós começamos a ver que não é tanta coisa assim. Nós começamos a estudar e começamos a ter percepções de cada uma dessas áreas da vida. Qual a melhor opção? Com a espiritualidade na nossa vida, nós passamos a ser mestres de nós próprios. Então, despertem mestre em vós. Todos somos uma e a mesma consciência. Não tem ninguém mais especial que ninguém. Não tem aqui o mestre para seguir. Tem mestre desperta em cada um de nós. Na minha visão, uma civilização mais evoluída espiritualmente é uma civilização que reconhece o líder momentâneo. Por exemplo, é preciso, eu já dei este exemplo, é preciso cavar um poço. Não vou ser eu o líder dessa obra, não, porque eu não sei como cavar um poço. Tem que ser alguém que saiba cavar o poço. Mas é um líder momentâneo. Ele vai liderar ali pessoas para cavar o poço, mas acabando ali a construção do poço, ele não mais é líder. Pode ser, talvez até pode aparecer outra coisa que ele possa ser líder, né? É nós despertarmos o mestre interior, nós sabermos quando é que estamos na posição de líder e quando é que estamos na posição de seguidor de alguém para atender ali uma situação ali qualquer. Então, essencialmente é isso. Nós despertarmos o mestre interior para saber que posição política que nós devemos tomar. Ou se devemos tomar alguma posição política. Eu não tomo posição política. Né? Essa é a minha escolha. O Luke Silva. Ah, Luke, tudo bom? Tu aparece aqui como ciência e filosofia caseira. Interessante. O Luke diz assim, no meu caso não acredito em nenhum. Se houvesse mesmo boa intenção, não precisaríamos que políticos governassem. Julgo que essa mania que temos de querermos ser governados é algo patológico. É o que eu falo, Luke, que são programas de controle mental e que tem um programa específico e é o programa, aquilo que eu chamo de programa arquétipo do Salvador, que coloca sempre um líder para seguir. Alguém que vem aí para resolver as coisas. E as pessoas não despertam o mestre em si, transmitem a responsabilidade que têm de elas mesmas serem a mudança que estão querendo, e fica muito mais fácil transferir a responsabilidade da mudança e da ação para alguém. Então fica esse programa arquétipo do Salvador, e nós encontramos políticos salvadores, messias salvadores, heróis salvadores, hoje em dia já extraterrestres salvadores, e tem um bocado de coisas que as pessoas ficam esperando que chegue para melhorar a coisa. E aí investem toda uma energia, tempo, atenção, dinheiro para receber esse Salvador, criar esse Salvador. Por isso é que tem tanta religião, tem tanto partido político, porque as pessoas estão esperando que alguém chegue para resolver tudo. Isso aí é resultado de profundas engenharias sociais. E essas engenharias sociais já são antigas. E nós, por exemplo, quando nós olhamos para a história trazida pelos sumérios, que é a história escrita mais antiga a que nós temos acesso, o que nós vemos são os deuses, para poderem controlar o ser humano, criam um calendário de festividades, onde existem festividades a cada um dos deuses. Ora, é uma forma de programação. O próprio calendário
Olha bem o que é que eu estou a dizer. O próprio calendário é um programa de controle. E as festividades que são colocadas dentro do calendário são parte do programa de controle do calendário. E, junto com esses programas de controle, trabalham vários programas de controle mental e de engenharia social ao mesmo tempo. São colocados, é colocado também o programa de arquétipo do Salvador. Porque dentro desse calendário existe a festividade, existem eventos, como por exemplo as eleições. As eleições são de 4 em 4 anos, criou-se esse ciclo temporal. É uma energia precisa, que se condensa de 4 em 4 anos. E existe todo um movimento de energia, de atenção, de dinheiro, de trabalho, um bocado de coisas focadas nesse ciclo temporal criado por um calendário governamental. E o que é que está também funcionando aí? O programa Arquétipo do Salvador. E quando nós olhamos, por exemplo, o calendário gregoriano que nós seguimos, de 12 meses, 365 dias, ele está completamente descalibrado do movimento natural. Não é? Porque um mês, supostamente, deveria ser um movimento da Lua. E o movimento da Lua tem 28 dias. Eu sei que muitos de vocês sabem disso. E o movimento da Lua tem 28 dias, um mês deveria ter 28 dias. São 4 vezes 7. Né? A semana tem 7 dias, 4 vezes 7, 28. Então um mês deveria ter 28 dias. E se nós pegarmos num ano de 365 dias e dividirmos por 28, que é o mês de 28 dias, iríamos ter 13 meses certinhos. E sobrava um dia. Sobra um dia. Repara bem. Se nós tivermos 13 meses de 28 dias. 28 dias é um ciclo lunar, desde lua cheia à lua cheia. Ficam 13 meses mais um dia, que é o dia da transição do ano. Se o calendário que nós temos tivesse calibrado dessa maneira, seria um despertar espiritual. Porque as pessoas iriam estar vivendo em harmonia com o movimento cósmico, com o movimento da natureza, e iriam começar a aproximar-se da autodescoberta espiritual. E não só espiritual, também natural e social. A sociedade iria começar a funcionar de outra maneira. Então o calendário é um grande programa de controle. Não interessa nós estarmos calibrados com o movimento da natureza. Ao nós estarmos a viver um calendário que não está calibrado com o movimento da natureza, ajuda a que as pessoas não consigam se concentrar muito bem. Elas ficam sintonizadas em algo que não é natural, não é a forma delas funcionarem. Por isso é que o período menstrual da mulher, quando é equilibrado, é de 14 dias mais 14 dias. É por isso que as mulheres, quando estão juntas, começam, se elas ficarem muito tempo juntas, o período menstrual delas começa a ficar igual. Elas começam a menstruar todas ao mesmo tempo. Porquê? Porque elas começam-se a harmonizar umas com as outras, começam-se a sintonizar umas com as outras. Ora, se nós tivermos num calendário calibrado com o movimento da natureza, lunar e solar, começa toda a gente a ficar bem sintonizado com tudo e as pessoas todas unidas umas com as outras. As mulheres começam a ter um período menstrual todas ao mesmo tempo. Então, assim, se vocês pararem para examinar bem isso, o impacto que isso teria na sociedade, despertar o sagrado feminino, seria algo assim muito forte. Então existem diversos programas funcionando aqui. E nós identificarmos cada um desses programas, como é que ele está funcionando, é um desafio. É uma peleja nós começarmos a sair desses programas de controle e começarmos a viver de outra maneira. Começarmos a despertar mestre interior e passarmos a procurar viver mais em equilíbrio com o movimento natural. Logo, quem começa a ficar ligado nisso passa a ter a liberdade de escolha. Eu vou me ligar na política ou não? É uma escolha. Aí passa a ser uma escolha. Mas será que nós conseguimos nos ligar na política e não ser dominados pelos programas? Porque aquilo lá é uma selva. Né? Então o que é que nós podemos fazer? Aí vem a resposta, está em cada um. Identificar os programas de controle mental,
quais os processos, as metodologias de engenharia social para controle das pessoas. O que é que eu posso fazer para sair disso? Tem dias que eu nem sei que dia da semana é. Eu não estou vivendo dentro do calendário que a sociedade coloca. O calendário gregoriano, para mim, às vezes eu só vou saber que dia que estou quando alguém me chama a atenção para alguma coisa. E às vezes eu nem sei em que dia que estou. E nós precisamos, assim, despertar um mestre interior para sabermos como é que nós vamos organizar na nossa vida. Quem tem criança, fica mais difícil não ficar sintonizado nesses programas. Por exemplo, como o do calendário gregoriano. Porque a criança tem que ir para a escola, não é? Vou botar aqui a cadeira. A criança tem que ir para a escola, não é? Aí existem avós envolvidos. E normalmente os avós estão muito ligados nesses programas de controle social, né? Muita gente tem pessoas defendendo partidos políticos, defendendo vacinas em casa, né? Ter a família. E aí não é fácil. Como? Cada um de vocês vai ter que despertar um mestre interior para saber como lidar, como encontrar o caminho no meio nisso tudo. É uma peleja. Mas se nós estivéssemos todos juntos, os que estão despertando, eu não gosto de dizer que nós estamos despertos, estamos despertando, né? Se nós estivéssemos todos juntos, então, onde é preciso médicos, não haveria médicos, não é? Porque a pessoa que está despertando, ela precisa estar onde ainda tem pessoas adormecidas. Para ver se nós conseguimos trazer uma mensagem de luz. Seguindo, o Silva diz assim: Daniel, eu tive uma experiência no desdobramento. Eu estava lutando com um ser telepaticamente. Ele me atacava e eu sentia no meu físico. Você sabe algo sobre isso? Eu tenho muitas experiências no astral. Silva, procura fazer o que é bom, andar na via do amor, procura saber o que é a realidade espiritual. Porque se essa está sendo a sua experiência, então, assim, a sugestão que eu dou é que você procure no seu coração querer saber a verdade e reconhecer o que é ilusão. Eu, pessoalmente, eu nem vou ao mundo astral. Evito muito. Só às vezes a dormir é que acontece assim, mas não é o lugar que eu quero ir, não. Eu passo direto. eu passo direto do mundo astral. Nem para aí. Para quê? Tem um bocado de coisa aí que não interessa. Nós somos uma consciência única. Nossa natureza espiritual é luz e som. Luz não física. E som não físico. E a gente tem que aprender a se ligar na nossa natureza, a reconhecer a nossa natureza. Está passando por essas experiências, aí tem que examinar o que é melhor. Tem que procurar querer a verdade. Começa a querer a verdade no coração e as respostas aparecem. O Luke diz, porém a maioria das pessoas não sabe viver em liberdade. É isso mesmo que eu tenho vindo a falar. Essa é que é a grande questão, Luke. É que nós trazemos a semente, eu estou trazendo a semente da mensagem da união, e união, evidentemente, é sinónimo de liberdade, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de crença, liberdade de ir e vir, sem ter que dar justificação a ninguém, mas perante o nível de consciência atual, o nível de percepção e de valores atuais, se as pessoas tiverem liberdade, é o caos. Porque ninguém sabe o que há de fazer com a liberdade. Né? E muita gente acha que a liberdade seria invadir a liberdade do outro.
Seria bem complexo agora acabar um Estado, assim, de repente, acabou o Estado, não há mais polícia, não tem mais Estado. Não... Para muita gente seria, assim, a festa da libertinagem. Imagina, pessoal que está ligado no crime, né? Então, o trabalho que nós temos a fazer no meio disso tudo, assim, né, que eu escolho fazer, é trazer mensagens sobre a União. Começar cada vez mais a semear, a falar, a insistir, trazer essa mensagem que não é pelas polarizações políticas nem religiosas, é pela união. Não importa se a pessoa acredita em Cristo, se acredita em Buda, se acredita em Allah, não, é pela união. Agora, claro, se a pessoa está ligada em igreja evangélica, ou igreja católica, ou escolas, por exemplo, ou então no islamismo, como é que a pessoa se vai unir? Não é? Porque eles estão dentro de uma programação de controle muito grande, principalmente os islâmicos. Não é? É uma religião altamente violenta, preconceituosa, e não tem respeito pelas mulheres, nem pelas crianças, nada. Como é que esses caras vão despertar para a união? Então, assim, eu não estou sendo ingênuo ao trazer a mensagem da união. Eu não estou sendo ingênuo, não. Eu sei muito bem a dificuldade que é neste momento conseguir. Não tem como. Neste momento não tem como a humanidade viver em união. A única coisa que a gente tem que fazer é trabalhar o terreno. É como se nós estivéssemos chegando numa terra. Agora fez-me lembrar as parábolas de Jesus sobre os terrenos e os semeadores. Né? Nós estamos a chegar num terreno que está duro. Eu não sei se vocês têm experiência assim com a terra, mas tem terras que são duras, cara. A gente quando pega na enxada, não dá para plantar nada ali. Tem que pegar na enxada, tem que pegar em arados e às vezes tem que ir buscar a ajuda de um boi para puxar um arado e mexer aquela terra toda e mexer até conseguir botar uma semente. E a terra é o coração das pessoas. Então, é esse o ponto onde nós estamos. Nós ainda estamos num terreno super duro. As pessoas não sabem o que é liberdade de expressão. Elas nem sabem viver com liberdade de expressão, nem com liberdade de pensamento, de crença. Muita gente, a maior parte das pessoas não sabe, de uma forma geral. Então, o trabalho que nós estamos a fazer é esse. É arar a terra dura e botar semente onde já der para botar. E está germinando, né? Está germinando. Porque se não tivesse germinando, eu não estava aqui falando. Se eu estou aqui falando, é porque alguém botou a semente em mim. Né? E é a única maneira que tem de funcionar. É nós irmos botando as sementes uns nos outros. Semente da união. Entender qual é o caminho para criar uma civilização mais sábia, mais justa, mais amorosa, mais pacífica. A Sandra diz: a única saída para todos nós é entendermos que nós somos os nossos salvadores. O dia em que a população se unir e cruzar os braços pacificamente, é só não alimentar o sistema. Pois é. É só quando nós acordamos de manhã. A pergunta que eu assim, já fiz assim algumas vezes é: quando nós acordamos de manhã, quantos botões da máquina opressora nós estamos carregando para botar essa máquina a funcionar? Porque ela só funciona quando nós a colocamos a funcionar. Então, no estilo de vida que nós estamos criando em nossa vida e que nós temos em nossa vida, o que é que nós estamos fazendo que mantém essa máquina opressora funcionando? O que é que eu posso fazer para parar de carregar nesses botões? E existe uma coisa assim que eu também observo, é que existem algumas pessoas que defendem a destruição completa do sistema. Não tem como destruir tudo. Nem seria bom destruir tudo. Isso aí vai virar tudo poeira e vai construir o quê? Nós precisamos. Por exemplo, tem internet. A internet é uma coisa muito boa. Só não é melhor pela falta de consciência de algumas pessoas. Nós temos, por exemplo, a ciência alopática tem sido uma coisa muito boa. Está claro que existe um bocado de procedimentos hoje que visam
o capitalismo, visa o enriquecimento de indústrias farmacêuticas, mas existe um bocado de coisas que são boas dentro da medicina. Conhecimentos de medicina, juntos com o conhecimento das forças da natureza, é uma força muito grande para recuperar e manter a saúde. Em caso de intoxicação, em caso, por exemplo, de acidentes, a pessoa tem um acidente de carro, como é que se vai resolver auxiliar alguém com terapias naturais? Tem que ser a ciência alopática com conhecimento de cirurgia para salvar as pessoas. Então não dá para destruir o sistema. Vamos destruir o sistema. Tem pessoas assim. Não é isso, eu sei que não é isso que você falou, Sandra. Mas eu estou trazendo isso porque tem pessoas que olham isso assim, nesse extremo. E nós temos que ver o que é que nós estamos fazendo que está auxiliando a máquina a crescer. Porque ela está crescendo. Os tentáculos da máquina estão crescendo. A coisa é essa. Ainda hoje eu li, porque é passo a passo, é devagarinho. Hoje eu li que a carteira de motorista, já existe a carteira de motorista digital aqui no Brasil. Já pode estar num aplicativo. A pessoa já pode ter ela no celular, junto com os documentos do veículo. Aí, já viram? Quer dizer, a polícia manda parar e você mostra o celular para ela. Né? A polícia diz, carteira de habilitação, documentos do carro, e você passa o celular para ele, com o aplicativo. Já existe isso. Qualquer dia. Não vai ser assim, não. Qualquer dia a pessoa tem um chip e o cara passa, ele nem precisa mandar parar ninguém. O carro, quando passa, já tem um scanner que lê tudo. Já sabe quem é que está dentro do carro e que carro é. Então, como é que isso está sendo criado? Não é? Por que é que esse controle todo está sendo criado? Porque existem pessoas que estão carregando os botões para fazer isso funcionar. Agora, perguntam-me assim, Daniel, mas e qual a solução? Pois é, aí temos nós que ver, despertar o mestre interior para nós fazermos a decisão. Eu já disse em algumas vezes, eu não dei as minhas biometrias para ninguém. E, evidentemente, que existem, assim, as portas começam-se a fechar em alguns pontos. Não é? A sociedade está toda virando biométrica. E aí? E quando os caras quiserem botar o chip na população, quem é que vai ter a coragem de dizer que não? Porque agora ninguém está tendo a coragem, poucos são os que estão tendo a coragem para dizer não às biometrias. Não é? A maior parte das pessoas são contra o sistema de controle tecnológico. Porque o sistema de controle tecnológico está caminhando para o absoluto e vai ser a grande característica de um governo mundial. Mas quem é que está tendo a coragem de dizer não para as biometrias? A maior parte das pessoas já deu as biometrias para cartão de eleitor, porque os caras já estão fazendo pressão, quem não tiver que der a biometria para cartão de eleitor vai começar a ficar sem CPF. Aí os caras começam a apertar o cerco e vão apertando. Aí a pessoa, quem não tiver CPF, nem cartão de eleitor, já não consegue abrir contas nos bancos. Aí não consegue ter acesso ao dinheiro porque a maior parte do dinheiro é virtual. E quando acabar o dinheiro físico? E aí? E quando eles estão assim, e agora é um chip. E aí? A coisa não é brincadeira, não. Não é brincadeira. A gente tem que ver, despertar mestre em nós, despertar o espírito, a consciência única em nós, para nós podermos fazer as melhores escolhas. Como é que nós podemos fazer as melhores escolhas para criar uma civilização mais pacífica, mais amorosa, em união? Se o cerco, os caras estão cercando as famílias, né? É uma peleja. Aí as pessoas perguntam, Daniel, e o que é que nós vamos fazer? Despertar a consciência. Não fique esperando que eu dê respostas. Isso seria muito fácil, não é? Ter alguém que diga o que os outros vão de fazer. Ora, isso é exatamente o que o sistema faz, né? Preciso despertar mestre. É preciso despertar mestre em nós e ter a coragem para assumir as escolhas. Que não são fáceis, não. Não são fáceis. A Roseli diz, Sónia, foi Gandhi quem disse que é muito fácil falar de Deus com a barriga cheia. Isso é tão profundo e abrangente, exatamente.
Pois é. A gente está a falar, fala de espiritualidade, mas de espiritualidade de barriga cheia. E quem tem a barriga vazia? Aí é que é a questão. E porquê é que existe gente com barriga vazia? Porque não existe união. Porque também é uma coisa que eu já falei diversas vezes, é que a natureza é capaz de produzir muito mais comida do que aquela que nós somos capazes de consumir. Ainda agora, foi neste fim de semana que eu saí com a minha companheira, nós fomos passear, aí eu vi um terreno. Cara, o terreno deve ter assim uns 2 hectares ou mais. Aí eu olhei aquele terreno todo assim, murado. E eu olhei e disse assim para ela: se eu pudesse fazer deste terreno o que eu quisesse, eu conseguiria produzir mais comida aqui do que esta cidade toda conseguiria consumir. E não estou falando de brincadeira, não estou exagerando, não. Eu já trabalhei muitas vezes em projetos com a mãe natureza e conheço a força da natureza para produzir alimentação. A gente estava numa outra cidade, aqui ao lado. E essa cidade tem cerca de 60 mil habitantes. Num terreno com 2 hectares, ou 3, talvez até, não sei, eu assim, não tenho assim muito olho assim para as medidas de terrenos. Mas era entre 2 a 3 hectares. Naquele terreno todo eu era capaz de produzir mais comida do que aquela cidade toda era capaz de consumir. E não estou brincando, não. Eu sozinho, num projeto, dentro de um projeto, eu desenvolvi uma ação isolada. Eu trabalhava em outros projetos, mas havia uma ação que eu estava fazendo isolado. E nessa ação isolada, só eu criei milhares e milhares de mudas. Desde plantas medicinais a plantas frutíferas. Só eu, uma pessoa. Depois eu conheço já alguns casos aí no mundo de pessoas, por exemplo, um indiano, que ele, em 30 anos ou 40 anos, que foi semeando sementes, botando sementes no solo, ele conseguiu criar uma floresta. Um indiano sozinho. De não sei quantos hectares ele criou. A força da natureza é muito grande. E é esse tipo de conhecimento que eles não querem que a gente tenha. Então, e porquê é que existe gente com fome? Porque não querem que nós tenhamos liberdade. Então, nós ainda estamos no ponto onde tem gente de barriga vazia que não consegue nem pensar em Deus. Vai pensar como? Como é que ela vai meditar se a barriga está roncando com fome? Nós precisamos, assim, ainda dar muito trabalho. É uma peleja isto. Nós estamos semeando as sementes. A Sandra diz: se não me engano, somos mais de 200 milhões de brasileiros. Se nos unirmos pacificamente, o que o sistema irá fazer connosco? Sandra, aí está uma utopia, né? Hoje isso ainda é uma utopia. Porque a sociedade brasileira está estilhaçada, como qualquer sociedade no mundo, quase todas as sociedades no mundo. Mas a brasileira está muito estilhaçada ideologicamente. Tanto a nível religioso, quanto a nível partidário. E, essencialmente, são essas as polarizações que estão sendo fortalecidas, investidas aqui no Brasil. É o partidarismo e a religião. Política e a religião. Aí é complicado, muito complicado. Ainda, neste momento. Mas vamos estudar essa utopia. Se as pessoas se unissem pacificamente, o Brasil seria a nação mais rica do mundo. Iria produzir tanta comida, mas tanta comida, que acabaria a fome no mundo assim em pouco tempo. Mas em pouco tempo mesmo. Porque, assim, olha, eu estou no Ceará. O Ceará não é um exemplo de solo fértil. Aqui tem um tipo de solo que é arenoso. Aqui em toda esta região onde eu moro, eu não conheço o Ceará todo, né? Mas aqui onde eu moro, o solo é arenoso. Então, quando chove, às vezes chove muito. E raramente chove uma chuva equilibrada. Chove muito. Aí o que acontece? Quando chove muito, a água desliza pela areia e vai para os baixios, criando inundações. Mas quando chove pouco, a água desce toda pela areia abaixo e desaparece lá para o lençol freático. Porquê? Porque não tem rocha
para parar essa água e ela virar para as plantas. E aqui, neste solo, com este solo, eu consegui sozinho produzir milhares e milhares de mudas. Sozinho. Ora, o Brasil tem regiões altamente produtivas, altamente férteis. Estados, por exemplo, como o Rio de Janeiro, como o Rio Grande do Sul e outros mais que eu também não tenho assim tanto conhecimento de exatamente onde é que às vezes os estados ficam, mas eu sei, porque eu já estive fazendo estudos sobre isso, sobre o quão fértil são os solos aqui no Brasil, e é uma coisa incrível, uma coisa incrível. Então, se 200 milhões, que são 213 milhões neste momento, um pouco mais de 213 milhões de brasileiros, se despertassem a consciência e estivessem unidos, cara, seria a solução para o mundo. Seria a solução. Não? Acabaria. É uma utopia. É uma utopia, mas é bom nós termos consciência disso e sonharmos que podemos chegar nisso. Porque o que é que adianta nós estarmos a conversar este tipo de coisas, ter conhecimento disto, ter conhecimento que existe água potável no aquífero Guarani, aqui no Brasil, que pode sustentar o planeta por 250 anos com água potável. Essa é uma informação que eu repito, porque ela precisa ser conscientizada. Existe água potável aqui no Brasil para sustentar o planeta por 250 anos. Não existe falta de água no planeta. E nós podemos sonhar. Temos o direito, temos a responsabilidade de sonhar, de ver lá na frente uma sociedade unida, aproveitando os poderes medicinais que existem aqui no Brasil, com a natureza, o poder de criar comida, o poder de ter água para sustentar o mundo todo. Mas a água não iria ser só daqui, claro, não é? Porque existe água no planeta todo. A questão é só essa comparação. Aqui existe, só aqui no Brasil existe água para isso tudo. Né? Para 250 anos para o planeta todo. Ora, mas ainda tem muito mais água no planeta todo. E existe. Eu vou-vos aqui dizer uma coisa que ainda não está comprovada cientificamente. E não existe prova, né, científica. Mas já existem pessoas no mundo científico que estão começando a colocar essa possibilidade. Que debaixo do chão, existem oceanos imensos de água doce em todo o mundo. E aí? Imagina que debaixo do oceano salgado existe um oceano de água doce. Assim, porque o aquífero Guarani, que existe aqui no Brasil e que pega outros países aqui na América do Sul, ainda não conseguiu ser todo contabilizado. As medidas que eles tiraram foi até 500 metros de profundidade. Não conseguiram ainda medir tudo. Mas tudo o que já foi medido dá para 250 anos. E ainda não se conseguiu ver a extensão toda, porque é muito grande. Como é que se vai medir no meio da Amazónia isso tudo? Mesmo hoje em dia, com satélites e tudo, né? Então, o potencial da natureza que existe é muito grande. As soluções existem, são bem simples. Agora, existe a política, existem os salvadores, existe uma concentração de poder que não permite que as soluções sejam colocadas em prática. E nós precisamos falar sobre isto, repetir, para que fique, para as pessoas começarem a despertar. Para nós podermos sonhar, temos essa responsabilidade, sonhar com um mundo melhor. Ver o que é que nós podemos fazer. Despertar o mestre interior, a consciência única que somos, despertar o mestre interior e ver o que é que nós podemos fazer para contribuir para a criação de uma civilização mais pacífica, mais amorosa, mais justa, em união. E o Renato diz, cooperativa de compras, comprar produtos básicos em grandes quantidades em sacas e vender a preço de custo a granel. Acha que isso pode unir um pequeno grupo e divulgar ideias de vidas colaborativas? Claro, Renato, pode fazer isso e pode fazer muito mais. Evidentemente que nós vamos encontrar, quando colocamos certas práticas
nós vamos encontrar algumas resistências, porque existem pessoas, por exemplo, se você for fazer isso assim, pega em grandes quantidades e começa a vender a baixo custo. Vai começar a ser perseguido pelas pessoas ali da região, porque vai acabar com o preço das coisas, né? Ou seja, existem aqui diversas complexidades que estão em jogo. Existe uma economia. Aí é que está também uma das questões que divide as pessoas. É qual o sistema económico que funcionaria. E por isso é que existe essa luta entre comunismo e os liberais, né? e diversas escolas de economia. Uma escola austríaca, escola de Frankfurt, porque cada um fica estudando sistemas económicos para fazer a sociedade funcionar e ninguém sabe muito bem ainda qual é que é o sistema que poderá fazer as coisas funcionarem. Isso é um dos grandes estudos que puxa muito pela criatividade e pela sabedoria das pessoas, é encontrar o sistema económico que funciona. Mas eu tenho, assim, uma ideia utópica também, não é? Que faz a economia funcionar. É a união. Reparem como a solução é sempre a união. Porque é que os sistemas financeiros não funcionam? Porque existem dívidas. É preciso comprar produtos, é preciso vender. Aí a produção que é criada dentro dos países cria um produto interno bruto. Aí quando se vende para fora, cria todo um sistema de outro tipo de valores. Pois existem impostos. Como é que fica isso? Tudo isso mexe. Aí quando alguém está devendo, aí começa aquela luta de moedas. Sobe o dólar, cai o real, sobe o euro, cai o iene. Por que isso acontece? Porque há falta de união. Reparem que é sempre a mesma coisa. O que está faltando no sistema económico é a união. Porque se existir realmente união e amizade, olha aí, as coisas simples de criança. São coisas simples de criança. Quem está jogando a bola de uma maneira bem amiga uns com os outros na rua. Se existir união, o sistema económico funciona, que é uma maravilha. Só que, infelizmente, não é isso que acontece. Existe uma competição. Nós ainda estamos nesse ponto. Temos que ver em que ponto é que nós estamos. Não dá para viver em união ainda, porque ainda existe uma competição imensa. E no mundo económico é onde existe a maior competição de todas. Então, existem algumas iniciativas que nós podemos fazer para mudar as coisas aos poucos. Mas se mudarmos muito, temos que nos preparar para o que está por vir. Por exemplo, existe uma empresa aqui onde eu moro que começou a vender água, os garrafões de água de 20 litros, bem barato, 3 reais. Ora, um garrafão de água aqui, no Ceará, é de 5, 6, 7, 8 reais. Aí apareceu uma empresa que fez furo aqui, nesta região, é daqui, a água, é já aqui, perto aqui à saída da cidade. Aí os caras fizeram um furo ali, registaram a empresa, e então começaram a vender água aqui na região. 3 reais o garrafão. Ora, o que é que isso fez? Começou a fazer com que as pessoas deixassem de comprar água aos outros fornecedores. Aí começou logo a haver uma quebra, né? Os outros começaram a não conseguir ter tanto lucro. Aí o que é que aconteceu? Começou a fiscalização a cair em cima daquela empresa. Porque as outras empresas ficavam denunciando eles. Por isto e por aquilo. Aí a fiscalização ia lá o tempo todo. O Estado, preciso ver, a fiscalização é o Estado. O Estado em cima o tempo todo procurando alguma falha para onde pegar. Para ver se fecha a porta. Ou para ver se bota uma multa no cara que o cara fica com tanta dívida para pagar ao Estado que tem que fechar as portas. Só que não conseguiram ainda encontrar.
E Deus queira que não consigam encontrar, não. E o cara agora está vendendo a água já a 4 reais. Começou por 3. Aí teve que subir um pouco para 3,50 porque os caras exigiram que ele colocasse um selo qualquer lá na água. Aí o cara já teve que aumentar 50 centavos. Aí exigiram mais não sei o que ele registrasse. Aí o cara já teve que aumentar para 4. E por que isso acontece? Porque é que ele não pôde ficar vendendo água a 3 reais? Porque existe o espírito da competição na economia. E existe um Estado opressor que foi lá buscar a parte dele. Então nós podemos realmente levar adiante ações para fazer as mudanças. Nós temos que estar preparados, porque quando nós procuramos fazer ações de união, inevitavelmente existe alguém que vai nos polarizar, vai nos colocar num polo. E nós estarmos nesta sociedade sem estar polarizados é muito difícil. É muito difícil. Porque a dualidade faz parte desta realidade. Ora, aí está, se nós despertarmos o mestre interior, a consciência única, espiritual em nós, vamos estar um pouquinho mais preparados para fazer escolhas que possam fazer com que a civilização, a consciência das outras pessoas desperte também para uma boa vontade. Mas é uma peleja, nós sabemos, nós encontramos cada pessoa mais bruta da cabeça que é incrível, não é? Então não é fácil nós irmos a lá, esse terreno, essa terra bruta e dura. E a Sónia diz, exatamente, Roseli, profundo mesmo, precisamos de líderes que tenham consciência, sair de cena após concluir o seu trabalho, despertando novos líderes. Pois é. O sincronário Maia funciona assim. É o calendário, né? A Andrea Yoda diz, mas e se a lua for artificial? Andrea Yoda. Engraçado esse nome. Eu soube de uma proporção matemática há pouco tempo. Eu não sei se vocês sabem o que é a proporção áurea. Devem já ter ouvido falar da equação de Fibonacci, proporção áurea. E existe a proporção áurea. Assim, é difícil eu explicar. Talvez alguém vai entender, talvez outras pessoas não entendam. Existe uma proporção áurea entre o centro da Terra, quando se coloca a Terra redonda, não vamos entrar em terraplanismos, a Terra redonda e a Lua, se nós colocarmos essas duas bolas, assim, uma encostada na outra, o centro da Terra ao centro da Lua, criando aí um triângulo pitagórico, do teorema de Pitágoras, nós vamos ter na hipotenusa a proporção áurea. Ora, eu não sei se vocês me entenderam, mas a probabilidade disso ser por acaso é muito remota. E levanta uma série de questões. Como é que a Lua e a Terra, as duas bolas juntas, têm a proporção áurea entre os centros delas? Talvez não é só a Lua que é artificial. Mas aí vem outra questão. O que é artificial? O que é ser artificial? Porque tudo aquilo que nós conhecemos no universo, vamos dizer, os planetas, eles foram construídos de alguma maneira. Nós vemos que existe inteligência na natureza pela equação de Fibonacci. E por outras proporções, porque essa é a mais conhecida, não é? Mas existem os números primos, por exemplo. Existe π. E estão na natureza. São assinaturas matemáticas que o Criador deixou aqui nesta natureza. Independentemente de ser Matrix ou não ser Matrix, mas a assinatura está aqui. Houve uma inteligência que criou tudo isto. Então, o que é ser artificial? Não existe, assim,
um acaso nisso. Porque a Grande Pirâmide de Gizé, que não foi construída pelos egípcios, a Grande Pirâmide de Gizé, as proporções dela matemáticas são uma representação do planeta Terra. Redondo. Essa é uma questão que muitos não entram por aí. Não é? Mas eu friso isso. A proporção matemática da Grande Pirâmide de Gizé é o planeta Terra, é uma representação do planeta, das proporções matemáticas do planeta Terra. E tem a equação de Fibonacci lá, que é a proporção áurea. Qual a probabilidade de nós juntarmos a Lua e encontrar novamente a proporção áurea? Então, a criação de tudo isto é algo que ultrapassa assim ainda o nosso entendimento. Talvez tenha sido tudo construído por uma inteligência muito grande. Não é? Com certeza foi construído por uma consciência. Com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Agora, quem é essa inteligência em termos de identificação egóica? Quem é? Aí surge um bocado de movimentos aqui na Terra que se aproveitam um pouco para criar novas religiões, né? Novas religiões e novos movimentos da nova era, com hierarquias celestes, a grande fraternidade branca que criou não sei o quê, e dá estar e ficam. Né? E a minha pergunta é: quem é que sabe realmente disso? Quem é que está repetindo o que ouviu? E quem é que desses que diz que está tendo contacto com não sei o quê está realmente tendo contacto com alguma coisa? Quem é que está desesperado por atenção? Por encontrar uma base ideológica onde se possa assentar no meio desta confusão ideológica que existe hoje? Porque só existe uma consciência única. Só existe uma consciência. Todos nós somos uma expressão egóica da mesma consciência única. E todo o sistema cosmológico está funcionando de uma forma sincronística. O calendário Tzolk'in dos maias tem essa matemática representada. O calendário gregoriano não está. O calendário gregoriano está descalibrado. Está desintonizado com o movimento natural. O Daniel diz que a culpa é do Gregório. Se a gente for procurar culpados... Olha, o calendário que nós estamos, gregoriano, ele tinha 10 meses. Só aí tu já está vendo. Olha, tinha 10 meses. Ora, 10 não funciona. Assim, não funciona em termos de proporções matemáticas com os movimentos que nós temos aqui neste quadrante do universo, com o planeta Terra e as outras e os outros planetas. O 10 é um número redondo, né? Mas não funciona em termos de calibragem sincronística, matemática, para calendário. Aí aparece o Júlio César e coloca o Júlio. Aí ficaram 11 meses. Aí apareceu o Augusto, César Augusto, aí colocou agosto. Aí ficou com 12 meses, mas aí ficou tudo trocado, tiveram que colocar uns dias e outros. E assim, pelo calendário gregoriano, nem ninguém sabe muito bem a quantas anda. A verdade é essa. Nem ninguém sabe muito bem se foram acrescentados anos. Existem um bocado de teorias ao redor disso. Que desde o nascimento de Jesus já foram acrescentados não sei quantos anos. E uma coisa é certa, dificilmente nós estamos realmente no ano 2018. É uma confusão imensa. A Sónia diz, o sagrado feminino, despertá-lo se faz imperativo. O problema é que esse país é de seres boçais. E ainda por cima, este país e o mundo está sendo alvo do suposto feminismo, que não é feminismo nenhum, porque o feminismo, ele desperta o sagrado feminino, ele respeita as forças da mãe natureza na sua expressão feminina, e o que esse movimento que se diz feminista
nada mais é do que feminazi. Eu já expliquei também e repito, esse movimento feminazi, nas suas expressões escandalosas, que nada têm de respeito com o feminino, eles têm a sua origem num grupo que é Femen, um grupo ucraniano, ligados a movimentos de extrema-direita neonazis. Então, as pessoas, assim, os jovens, essas jovens que se manifestam, principalmente universitárias, se nós tivermos possibilidade de mostrar a elas a origem desse movimento e mostrar a elas o que é realmente um feminismo, que é um despertar do sagrado feminino, e nós mostrarmos a elas a origem desse feminazi que está contaminando as nações, se nós tivermos a oportunidade e houver abertura da jovem para ouvir isso, é bom que nós façamos isso, esse esclarecimento. Mas, mais uma vez, nós, ao trazermos a verdade, estamos sujeitos a não ser bem recebidos. A Luísa diz, André Yoda, pensei nisso também, mas artificial ou não, a Lua afeta a Terra e todos que aqui estamos. Exato. Aí volta, o que é artificial? Só quem busca, cava fundo, pode encontrar, diz o Daniel. Exatamente. E o Silva, eu não sei se é homem ou se é mulher. Diz, então, Daniel, desse sonho eu era como um deus. Deve ser um homem, né? E estava em um lugar lindo. E esse ser não queria que eu fizesse o bem. Entende, Daniel? Então tu tens que tomar cuidado onde é que tu andas. Tem que examinar bem. Onde é que... Torna-te mestre de ti próprio. Procura ser iniciado no método de meditação de luz e som, para se tornar mestre de si próprio e não ficar sujeito a essas influências, não. Porque a gente não precisa passar pelo mundo astral. O mundo astral é de consciências inferiores, né? O Emerson diz, este sistema não tem jeito, mas o conhecimento está escondido. Este sistema não tem jeito. Agora, o que tem jeito é o coração humano. O conhecimento está escondido no coração humano. Olha aí, Emerson. Tu quer melhor lugar para esconder o conhecimento, senão onde exatamente o que a pessoa é. O conhecimento está em cada um de nós. Por isso é que nós somos mestres de nós próprios. Nós é que ainda não despertamos a memória sobre isso. Porque quando a pessoa é iniciada, quando ela é apresentada à sua natureza espiritual, ninguém está dando nada a ela. Por isso é que não pode ser cobrado. Ninguém pode cobrar nada para fazer uma transmissão, passar conhecimento espiritual. Não está certo isso. Porque ninguém está dando nada a ninguém. Nós já temos. A única coisa que nós fazemos é mostrar à pessoa onde é que está. E a pessoa, quando ela vê onde está, ela... pois é. E nós começamos aos poucos a descobrir que sempre soubemos disso. Dessa fonte em nós. Sempre. Então, ele está escondido, mas está escondido muito mais perto de nós do que a ponta do nosso nariz. E o Emerson diz, mas contra a doença degenerativa este método a remediar não funciona. Pois é, mas aí o que é que você está sugerindo? Chegar lá na destruição? O que se vê, né? Porque aí mais uma vez eu digo, despertar mestre em si para entender qual é o melhor caminho. Porque olha, eu estudei naturologia. E em naturologia é muito interessante porque, por exemplo, na medicina alopática cria-se uma polarização entre doença e cura. E na naturologia não se olha para a doença. Não existe polarização. Não se olha para a doença. Não se olha para a pessoa como ela estando doente. A única coisa que se vê é assim, esta pessoa o corpo desta pessoa tem um poder de recuperar a saúde. Então nós precisamos só auxiliar o corpo a encontrar aquele equilíbrio ali. É só isso. Porque existe um desequilíbrio entre polos. Criou-se ali uma polarização naquele corpo. De doença em relação ao funcionamento equilibrado das forças da mãe natureza nesse corpo. Então a única coisa que o naturólogo vai fazer, ele não vai ver que o corpo tem doença. Nunca se olha para a doença do corpo.
procura-se é aquilo que o nome que se diz é recuperar o equilíbrio homeostático. Recuperar o equilíbrio homeostático, a homeostasia do corpo. Só isso. Na Bíblia dos Médicos, que é o tratado de... Como é que se chama? Guion? Agora fugiu-me o nome. Que é a Bíblia dos Médicos. No início desse livro, trata todo uma parte, o início, sobre homeostasia. E mostra que não existe doença. O que existe é um desequilíbrio homeostático. Então, para combater a doença da sociedade, não é tanto olhar a doença, é mais olhar na recuperação do equilíbrio. E a recuperação do equilíbrio é despertar a consciência. Nós podemos ver como é que nós podemos despertar a consciência, auxiliar os irmãos a despertar o mestre em si, para poder ele ser livre de fazer escolhas. Boa noite, Alison. E o Emerson diz: creio que existirá, mas não para todos, mas para uma elite. Não existe para todos. A solução não é o sistema. A solução é uma questão do coração. O Jordson diz: as pessoas são contra a dominação tecnológica, mas não percebem que automaticamente já estão, a maioria, dominadas por isso. Exatamente. O chip irá chegar, como iremos nos comportar diante desta ameaça tecnológica de controle mental, psicológico e motor. Despertar do mestre. A resposta vai sempre ao mesmo. Despertar da consciência em si. Porque essas tecnologias só conseguem controlar quem ainda está dentro de hipnotismos e de programas. Nós precisamos despertar o mestre em nós, para nós termos liberdade de expressão, liberdade de pensamento, identificar quando há algum pensamento, alguma coisa chega a nós que não somos nós. Porque tem como identificar. Tanto a nível mental quanto a nível espiritual. Quando algo se chega perto e não está em sintonia, nós sabermos, termos o poder para afastar essas coisas. Tem que despertar. Ir despertando. O Emerson diz: o chip irá chegar. Sim, já li. O Renato diz: já dei algumas mudas de hora para o nobis. Acredito que se fizer nas beiras das estradas e em terrenos nas cercas, só isso já é capaz de matar a fome de muita gente. Eu não conheço muito bem a planta, mas tem muita coisa que a gente pode fazer com plantas, sim. Eu, neste momento, estou numa casa que não tem terreno, mas mesmo assim eu continuo produzindo mudas e dando. Crio em garrafas PET e fico oferecendo. Neste momento eu tenho a maior árvore da floresta amazónica aqui no meu quintal, dentro de um vaso, que é a Samaúma. Tenho pés de abacate, de laranja, de limão e vou dando tudo. Todos os grandes conquistadores vão, mas chegam lá na frente, batem no muro invisível e o império despenca de vez. O SCBTA, que não sei o que é, está muito acelerado. Mas tenho fé que tudo venha a ruir. Sistema de controle biométrico tecnológico absoluto. Caso contrário, será escravidão total para quem alinhar. Pois é. E quem não alinhar, Ellison, também poderá não ter a vida facilitada, não. Porque vamos ficar à margem. Quem não alinhar fica à margem de um bocado de coisas. O Daniel diz: aqui em meu estado a terra é fertilíssima. Qual é o teu estado? A Sandra diz: aqui no meu terreno em São Tomé fiz uma horta, sobrou alface, rúcula, couve, flor, brócolis, não sabia o que fazia com tanta fartura e nem de horta entendi. Exatamente, porque a multiplicação é tão grande, Sandra, que nós ficamos abismados. Olha, eu já fiz assim trabalhos aqui em comunidades aqui perto onde eu moro e eu preparei uma apresentação PowerPoint. Porque, assim, a primeira coisa que eu vou fazer quando vou fazer um trabalho numa comunidade é identificar se a comunidade está unida. tem que haver, assim, união entre as pessoas. Se não tiverem união, como é que elas vão funcionar? Não é? Então,
Se eu identificar que a comunidade não está unida o suficiente, a primeira coisa que eu faço é criar uma noite de contação de histórias por parte dos mais velhos. Eu vou descobrir quem são as pessoas mais velhas da comunidade e fazemos uma roda. Agora o cachorro resolveu latir. Fazemos uma roda e, por mais surpreendente que possa parecer, os mais jovens, incluindo jovens mesmo, e adultos, começam a fazer perguntas aos mais velhos para recuperar a memória da comunidade. Porque é através da memória da comunidade que as pessoas começam a encontrar um fio da Ariadne que as une. Elas começam a identificar na memória que todas elas têm um passado em comum e que existe um presente em comum e que podemos sonhar então um presente em comum. Então a primeira coisa que eu faço numa comunidade é identificar se eles estão unidos. Se não tiverem, eu crio primeiro o evento de contação de histórias por parte dos mais velhos. E é muito interessante, muito lindo. Eu tenho até 2 vídeos de contação de histórias numa dessas comunidades aqui comigo. E depois de fazer isso e sentir que a energia está mais unida entre as pessoas, eu tenho uma palestra preparada em PowerPoint, onde eu começo por mostrar às pessoas uma imagem de um mamão, e acho que toda a gente conhece o mamão, e eu começo a perguntar quantas sementes tem um mamão. E é muita semente, meu irmão. Um mamão tem muita semente, cara. Aí eu pergunto, quantos mamões, quantos pés de mamão é que nós somos capazes de fazer de um mamão? É muito pé de mamão. Então, quantos mamões nós somos capazes de criar de um mamão? De um único. E eu tenho essa palestra. Aí as pessoas começam a ficar maravilhadas, elas começam a entender, né? Porque eu estou falando a linguagem delas, eu estou falando dentro daquilo que elas conhecem. Aí eu vou buscar outra fruta, a ata, que é a fruta do conde, também conhecida assim. Aí teve um dia como uma pessoa que trouxe aqui de uma serra aqui perto, que é a Serra de Guaramiranga. Essa pessoa trouxe uma sacola imensa, cheia de atas. Aí disse assim, olha, coma à vontade. E eu adoro ata, cara. Então estava eu e outra pessoa, e nós, assim, os dois, assim, comemos cerca de 20 atas. Cada um, assim, cada um não, 20 atas os dois, né? Umas 10 atas cada um. E fomos guardando as sementes todas. No final, eu juntei aquelas sementes todas e fui contar. E 20 atas tinham 1250 sementes. 20. E eu fiz mudas de quase todas essas sementes. Só aí eu criei cerca de 1000 mudas de atas que vendi, dei, plantei. Foi. Né? Então, e eu tenho fotos disso, dessas sementes, da contagem que eu fiz. E quando eu mostro isso na palestra, as pessoas ficam deslumbradas, assim, o potencial que é. Não é? Por exemplo, um jerimu, uma abóbora. Quantas sementes tem? E a abóbora dá bem aqui. Lembrando, assim, nós trazemos essas informações bem básicas, bem simples, mostrando o poder da mãe natureza. Mostrando o quanto é que as pessoas podem produzir e ganhar com aquilo que elas têm ali e que nunca realmente valorizaram. Não é? E o Renato diz, plantei 2 feijões espada que ganhei, colhi 50 sementes para fazer mudas. Conhece esse feijão? Cada caroço é maior que um ovo de codorna e é comestível. Eu não conheço. Feijão do tamanho do ovo. Caraca, velho. A Sónia diz, nossa, feijão espada não conheço, vou pesquisar. O Emerson existe manipulação da moeda, exatamente em relação à economia. E o Luke, num mundo onde existe realmente união, o capitalismo até perde sua razão de existir. Exatamente. A economia passa a ser a economia da boa vontade. A economia da amizade. E a tal coisa só não funciona porque a pessoa fica... Hoje em dia não funciona assim, essa economia de união da boa vontade, porque existe sempre alguém com medo de ficar a perder alguma coisa e que o outro vá abusar dela. E é o que acontece, né?
Se nós não tivéssemos o dinheiro hoje, dentro do nível de consciência que temos, havia muita gente que ia abusar, e mesmo assim abusa, né? Porque quer ganhar e quer ficar a ganhar. E outros depois não, têm medo de ficar a perder, né? E é por aí que vai, né? E o Luca diz, segundo alguns espiritualistas, como por exemplo a Laércio Fonseca, dizem que todo o nosso sistema solar, todos os planetas, sistemas solares, galáxias, resumindo, tudo é material, é artificial. Como é que aparece isso? Essa é a questão. Aí seria outro hangout, né? Que já estou aqui há 1h30 a falar. Mas isso aí já seria outro hangout. Como é que isso tudo aparece? Porque tudo é criado pela consciência. Tudo é criado. A consciência cria a mente cria tudo o resto. Por isso, a matéria é artificial. O Ellison diz a simetria do micro, no micro e no macro é o real. A simetria é o equilíbrio, né? Que existe aqui, né? Tanto no micro quanto no macro. O Daniel, a natureza não dá saltos, tudo nela é preciso, perfeito. Ciência e filosofia caseira, vocês sabem qual vídeo o Laércio fala disso? Bom, e vocês terminaram aqui, e eu já estou falando há mais de 1 hora, há 1h30 que eu estou falando aqui. E o Renato diz, corrupção é o maior património nosso e é contra o sistema. Pois os recursos desviados não se voltam contra nós, segundo Paulo Cogos. O que acha disso? Pode ser uma ferramenta contra a nova ordem mundial. Deixa-me ler de novo. Corrupção é o maior património nosso e é contra o sistema. Não, corrupção, aí tal. Quando a gente está fazendo corrupção, estamos criando polarização. Logo, porque a corrupção, já o nome já diz, né? Não está indo por aquilo que é certo. Então, se não está indo por aquilo que é certo, já está criando uma polarização entre o que é bem e mal, e logo o Estado vai atrás, procurar punir. Então, será que isso aí depende de como é que a pessoa está vendo a solução ser aplicada? Talvez ele esteja vendo com uma luta, né? Porque eu conheço o trabalho do Paulo Cogos, né? Mais ou menos. Mas aí tudo depende, né? Porque tem pessoas que defendem isso, que tem que se destruir tudo e atacar e existem grupos aí que estão se preparando para luta armada contra o Estado e é a liberdade de escolha de cada um. Cada um vai buscar soluções dentro da percepção da realidade que está tendo. Eu estou indo no outro caminho. Não estou indo por aí, não. Eu não acredito muito que a solução seja polarizar ainda mais. Eu vejo que a solução para o sistema é revelar às pessoas que nós devemos nos unir uns com os outros. E isso aí, mais uma vez, não é fácil. Ele fala em vários vídeos dele, pois ele é bastante voltado para a ciência e a espiritualidade. Ele faz bem essa ponta. Agora o vídeo em específico não sei dizer, pois ele tem vários. Bom, meus amigos, vamos dar por encerrado aqui este hangout. Foi legal. As vossas colocações deu para desenvolver assim perspectivas e ideias bem interessantes. E é o que eu digo. Vocês participando fica muito mais legal. Dá para trazer muito mais luzes. Porque assim eu fico sabendo por onde é que eu hei de ir, né? Se eu ficar falando sozinho aí, não é tão legal, não. Então, tudo bom para todos, que despertemos um mestre em nós, que possamos fazer escolhas, as melhores escolhas possíveis em nosso caminho, que possamos fazer escolhas para a construção de uma sociedade mais justa, mais pacífica, mais amorosa, em união, escolhas sábias, que nós possamos ter a inspiração para fazer escolhas sábias na construção dessa nova civilização. Tudo bom, meus amigos, e até a próxima!